Esquadrão Suicida, uma obra-prima da indústria de games. É o quê? Sucesso absoluto de vendas. É o quê? Esse sim, o verdadeiro jogo do ano. And the game of the year is... Suicide Squad. Apesar de sequer ter completado um ano de existência, o Esquadrão Suicida, durante essa última temporada do Ano Novo, estava sendo vendido a um preço pífio. Eis que eu me juntei com os brothers tão malucos quanto eu e a gente pagou pra ver. Sim, compramos e jogamos o Esquadrão Suicida. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise principalmente sobre o roteiro do jogo. Sobretudo, a forma polêmica com que os heróis da DC foram tratados ao longo da narrativa. Portanto, este vídeo terá spoilers. Não sei se alguém se importa, mas assim, só avisando. No entanto, entretanto, sobretudo, todavia, antes de falarmos sobre o roteiro, eu queria assim comentar um pouquinho sobre a jogabilidade do Esquadrão Suicida. Muitas pessoas falam que a jogabilidade do Esquadrão Suicida é genérica. E de fato, essa foi a sensação que eu tive nas primeiras horas de jogo. Porém, conforme a gente foi avançando, a gente não apenas destravou novas mecânicas de combo, como também fomos dominando cada vez melhor a movimentação de cada personagem. E acabou que as mecânicas de combate acabaram mostrando uma profundidade que à primeira vista a gente não tinha percebido. É uma jogabilidade bem arcade, focada em recompensar a letalidade e a velocidade. E conforme você vai dominando a movimentação de cada personagem, você cai num fluxo de combate bem gostoso e bem recompensador. Inclusive, na minha opinião, os personagens que conseguem planar são disparado os mais fortes. Por isso que o personagem que eu mais gostei de jogar foi provavelmente o Coringa. Justamente pela forma que você consegue se explodir com o guarda-chuva, se lançar no ar e depois sair planando pelo cenário. Eu fiz miséria com aquilo lá, foi muito divertido de jogar com ele. Então nesse ponto o combate acabou surpreendendo um pouco a gente. A tragédia só é que a estrutura das missões é extremamente repetitiva. É uma pena porque o combate tem muito potencial, é gostoso, é divertido, mas o conteúdo não ajuda. Mas enfim, a gente veio aqui para polemizar, então vamos polemizar. Vamos falar sobre o roteiro do Esquadrão Suicida. Como está no próprio título do jogo, a proposta é justamente que o Esquadrão vai matar a Liga da Justiça. Portanto, já de partida, antes mesmo dos roteiristas colocarem qualquer palavra no documento do Word, a gente já tem um problemão aí. Pois como a gente está fazendo um jogo com essa ideia de matar a Liga da Justiça, não apenas o roteiro tem que ser convincente, tem que convencer os jogadores de que esse time seria capaz de matar a Liga, como a jogabilidade também vai ter que passar essa sensação. E já então, para a gente fechar essa parte da jogabilidade e daqui para frente focar só no roteiro, na parte das mecânicas, sim, eles falharam miseravelmente. Eu vou aqui arriscar e dizer que a luta do Lanterna Verde é legalzinha. Ela faz um uso interessante das mecânicas de movimentação do combate. Agora, a luta do Batman, a luta do Flash, são muito simples mecanicamente, e a luta do Super-Homem, e esse é o problema. Cara, você fazer uma luta contra o Super-Homem já é complicado e também não ficou legal. Aí a dele é repetitiva, é simples. E o sal na ferida, que a luta contra o Brainiac, quando você chega no final do jogo, é uma reciclagem da luta contra o Flash. E nos universos que vieram depois é uma reciclagem dos outros chefes. Entretanto, como todo mundo bem sabe, o que mais revoltou as pessoas foi a forma com que o roteiro retratou, principalmente a morte dos heróis. Mas será que essa revolta é justificável? Para responder essa pergunta, vamos pedir ajuda pro Christopher Nolan. It's like, fuck it. Vamos voltar lá pro Batman Begins, o primeiro filme da trilogia do Batman feita pelo Nolan. Durante a primeira hora do filme, o diretor se preocupa muito em mostrar que a construção do herói é sobretudo uma construção simbólica. Mas cabe perguntar, o que é um símbolo? Qual é o papel do símbolo? O símbolo compartilha um conteúdo existencial em comum. Nas histórias da DC, a gente sabe que a Arlequina se apaixona pelo Coringa. E quando eu digo isso, quando eu descrevo essa situação, você entende o que eu estou dizendo. Mas como é possível que você entenda o que eu estou dizendo?
Você, por acaso, também é apaixonado pelo Coringa? Claro que não. Assim, pelo menos falo por mim aqui, não vou aqui julgar o gosto de ninguém, né? Mas enfim. A gente entende o que isso quer dizer justamente porque nós compartilhamos de uma experiência em comum. Nesse caso, a experiência de se apaixonar por alguém. Ou seja, nós entendemos essa afirmação simbolicamente. O símbolo, por exemplo, de uma carinha triste nos evoca a ideia da tristeza. Novamente, não se trata em sentir tristeza em relação à mesma coisa ou ao mesmo fato, mas justamente de compartilhar a experiência comum em sentir tristeza. Já o símbolo do polegar para cima, por exemplo, representa a concordância, representa o like aqui no YouTube. Aproveita para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. E veja que os símbolos, na medida em que expressam a variedade da experiência humana, possuem a capacidade em expressar uma forma exemplar, momento em que o símbolo adquire um aspecto mítico, pois o mito é justamente uma narrativa exemplar do drama humano. E desse aspecto mítico, nós contemplamos uma conduta exemplar, momento em que o símbolo, mais do que simplesmente expressar uma experiência em comum, passa a carregar consigo um ideal. If you make yourself more than just a man, if you devote yourself to an ideal, and if they can't stop you, then you become something else entirely. Perceba então que na medida em que os símbolos adquirem essa essência exemplar, eles passam a atuar como um elemento ordenador, se tornando um norte para as pessoas. O Batman se torna um elemento ordenador para Gotham, da mesma maneira que o Super-Homem se torna um elemento ordenador para Metrópolis. E é claro, se a gente fosse analisar as histórias de herói de um ponto de vista prático e cético, a ideia é absurda. Homens e mulheres vestidos com roupa de látex. Mas é claro, o valor dessas histórias se revela no conteúdo simbólico, pois quando a gente lê, joga ou assiste a uma história do Batman, por exemplo, a gente vivencia esse conteúdo simbólico, a gente participa da narrativa. Ao mesmo tempo em que, conforme também é trabalhado no Batman Begins, Bruce Wayne opta pelo símbolo do morcego, evidentemente por ser um animal que lhe causava temor. E o interessante do morcego, por ser esse animal peçonhento, que vive na escuridão, que caça durante a noite, o Christopher Nolan aproveita isso ao longo da trilogia até para brincar com essa ideia do temor do Batman, quase como se fosse um temor bíblico, bem no sentido que a gente vê o temor a Deus no Antigo Testamento. É como se o morcego fosse aquela entidade onipresente, e quando a noite chega em Gotham, ele está ali, à espreita em todo lugar. Tanto que ao longo do segundo filme, o Nolan brinca com esse elemento da onipresença. Tanto com o criminoso que bem no começo do filme está com medo de cometer algum crime porque tem essa sensação que o morcego está sempre à espreita, ou na maneira com que a própria facção dos Falcone se encontra durante o dia, porque teme a presença do morcego. Where are you? Here. Mas enfim, eu sei que os filmes do Nolan são muito mais legais que o Esquadrão Suicida, mas infelizmente o vídeo é sobre o Esquadrão Suicida, então vamos voltar ao Esquadrão Suicida. Naturalmente, quando a gente entra na Metrópolis do jogo, a gente está buscando vencer o Brainiac para justamente resgatar de alguma forma algum elemento ordenador. Porém, é claro, os vilões não compartilham da admiração por esse elemento ordenador, bem pelo contrário. Eles são adversários desses heróis que foram manipulados pelo Brainiac. Aqui, inclusive, a gente entra naquela dinâmica um pouco do anti-herói. Aquele personagem que, ainda que não evoque uma forma mítica, a gente ainda consegue se empatizar simbolicamente com outros aspectos da experiência dele. E acredito que essa era a matriz que a maioria das pessoas imaginaria para você desenvolver os personagens do Esquadrão Suicida. E ao enfrentarem os heróis da Liga da Justiça, heróis esses que foram mentalmente dominados pelo Brainiac, o Esquadrão mostra total desleixo com esses heróis. E veja que aqui muitas pessoas podem dizer, poxa, mas isso era esperado dos vilões. Ficou bem definido que eles têm a bomba na cabeça e que eles não estão nem aí para os heróis. Sim, nesse ponto é verdade. E é por isso que, ao que tudo indica, o propósito do roteiro do jogo é realizar uma desconstrução simbólica dos heróis.
Mas aí a gente cai naquele problema que o grande filósofo Galvão Bueno pode explicar pra gente. Sem omelete ninguém faz? Ninguém faz ovos. Como assim? Veja aqui, fica bem definido pelo roteiro que os heróis são inocentes, já que eles estão sendo controlados mentalmente pelo Brainiac. Inclusive, tem uma cena onde o Flash, por um momento rápido, recupera a consciência e fala para a Mulher Maravilha que ela tem que matar os heróis. Para que haja desconstrução simbólica, você precisa pegar o símbolo e mostrar que há uma dissonância entre a essência exemplar e a ação concreta. Por exemplo, no filme 8 do Star Wars, o Rian Johnson tentou fazer uma desconstrução do Luke. E eu não acho que tenha dado muito certo, mas pelo menos ele entendeu como funciona a dinâmica, né? Então você tem o Luke, que simboliza a esperança, aí ele vai lá e tenta, através das atitudes do Luke, mostrar uma dissonância entre esse conteúdo simbólico e as ações do herói. No Esquadrão Suicida não tem dissonância, porque os heróis estão sendo manipulados mentalmente. Você quer fazer limonada sem ter limão. Ou como diria Galvão Bueno, sem omelete ninguém faz? Ninguém faz ovos. Então a gente vê que no roteiro do Esquadrão Suicida subjaz esse desejo em realizar uma desconstrução simbólica. Bem, quando eu estou escrevendo uma história, eu desejo que essa história seja a melhor história do mundo. Desejar, o escritor pode desejar o mundo, mas tem que ver o que encaixa na narrativa. Mas vamos aproveitar esse ponto para aprofundar um pouco mais nessa questão simbólica. Muitos dos defensores do Esquadrão Suicida falam justamente que a aversão que as pessoas têm por essas cenas dos heróis é justamente uma mera questão de apego simbólico. E aqui vamos pedir ajuda não mais para o vamos deixar o Galvão Bueno descansando. Não é possível, a física não permite. Vamos pedir ajuda para o Nietzsche. O Nietzsche foi um autor que mergulhou muito em estudar esse desejo do homem pela forma mítica, a vontade do homem em se realizar como mito, o que ele descrevia como a vontade de potência. É por isso que ele apreciava tanto a poética grega antes do fenômeno da filosofia platônica, porque antes da filosofia platônica você tinha muito essa dinâmica do mito homérico, o mito do grande guerreiro. E ao longo de suas aventuras nesse mundo fascinante e obscuro ao mesmo tempo, que é esse mundo interior simbólico do homem, o Nietzsche faz uma observação muito perspicaz. Ele fala que a única maneira de eliminar algo é o substituindo. No ato de expressão, subjaz a vontade mítica. E cabe assim a pergunta: qual vontade prevalecerá? E não há dúvida de que ao longo da história das culturas existe sim muita vontade em petrificar o processo simbólico, em parar no tempo. Só que criar algo novo exige criatividade, exige autenticidade. Quando você olha para o Esquadrão Suicida, essas palavras vêm à sua cabeça? Um jogo que já desde o início era patente, que é apenas um produto que quer seguir uma tendência do mercado. A gente aprende ao final da história que existem 13 Brainiacs. Isso tem alguma justificativa inteligente por parte do roteiro? Óbvio que não. Existem 13 Brainiacs para que a gente possa criar esse sistema de grinding para escravizar o jogador. E quanto à questão dos heróis e da desconstrução simbólica, depois, ao longo das atualizações do Esquadrão Suicida, foi definido pela lore que, na verdade, os heróis que a gente matou na campanha principal eram clones. It's like fuck it. Falando só um pouquinho de música aqui nesse vídeo, que é um exemplo bem legal dessas ondas culturais e da criação de novidade. É claro. Ao longo dos anos 90, nós tivemos a ascensão do New Metal, que é inclusive um estilo de metal muito contestado até hoje por metaleiros mundo afora. E um dos grandes expoentes desse movimento foi justamente o Slipknot. Inclusive o batera atual é Brazuca, pô. É o Eloy Casagrande, monstro total na batera. O baterista original do Slipknot, o Joey Jordison, trouxe toda uma dinâmica nova, uma linguagem rítmica nova através das músicas do Slipknot. E o Stewart Copeland, que é o baterista do The Police, uma banda super clássica de rock,
já disse várias vezes que não apenas admira muito o trabalho do Joey, como foi influenciado por esses elementos rítmicos que o Joey trouxe. Inclusive, o Stewart decidiu aprender a técnica de bumbo duplo por influência do Joey. Então olha que legal, uma banda clássica que influenciou gerações e gerações, depois também veio a ser influenciada por uma banda de um movimento novo. Todo mundo saiu ganhando. Assim, menos eu e os brother que gastamos R$10 no Esquadrão Suicida. Dá lá pra ter feito uma vaquinha e, sei lá, ter comprado uns engradados de cerveja. O nome Rocksteady tem peso justamente porque ele tem esse aspecto simbólico. Ele remete a gente a um passado lúdico e distante de uma empresa que, sobretudo ao criar a série Arkham, revolucionou os jogos de heróis na indústria. E essa situação se repete com várias outras empresas, seja também na indústria de jogos ou na indústria do cinema. Empresas que falam muito sobre a ideia do progresso. Empresas que falam que estão revolucionando a cultura. Empresas cujo nome, ou cuja propriedade intelectual, só possui ainda alguma relevância porque nos remetem a um passado distante. Empresas que dizem agir em nome do progresso, mas vivem do passado. Deixa o seu like no vídeo, um abraço e a gente se vê na próxima. Somehow Palpatine returned. It's like, fuck it.